Meus irmãos, muita paz. Eu gostaria de pedir autorização da mesa, para convidar um grande amigo aqui, o Dr. Dalton, que é o representante do Lions Club, aqui em Goiânia. O Lions faz um trabalho muito lindo, e gostaria que o senhor, por gentileza, ficasse aqui conosco. Ele é de Uberaba, né? Está aqui nos dando... Fica aqui, por gentileza, sente aqui do lado. É bom ter um uberabense aqui na mesa, né? É o presidente do Lions, da Fundação Educacional de Goiás e de Uberaba, né? Que bom, seja bem-vindo. Nós estamos, eu não sei se os irmãos estão acompanhando, estamos fazendo os resumos dos livros da Bíblia e terminamos há pouco, antes de vir para cá, Levítico. Segundo os teólogos, Levítico é o livro mais difícil para se fazer o estudo, porque ali tem muitas leis, tem muitas normas no tempo de Moisés. Moisés é chamado de o legislador por conta desse trabalho que ele fez para instituir uma série de comportamentos, inclusive vinculados à saúde, à educação, em relação àquele povo, o povo que saiu do Egito. Então, nós já lançamos o resumo de Gênesis, Êxodo, agora Levítico. Levítico eu levei 2 semanas para fazer esse resumo, em 5 parágrafos. Né? Em 5 parágrafos. Agora, Números é mais fácil, Deuteronômio é mais fácil, mas estamos fazendo isso. E em Levítico fala sobre a questão da pureza dos alimentos. Isso vem lá do tempo de Moisés, esses questionamentos a respeito da alimentação, da saúde, do trato com os animais, em relação ao culto, à devoção, às ofertas. Então, bem interessante isso. Meus irmãos, precisamos reler a Bíblia. Precisamos reler a Bíblia para fortalecermos a nossa fé. A história da Bíblia é a história da fé. Lendo a Bíblia, nós nos aproximamos de Deus. Deus está sempre conosco, mas precisamos fazer isso. Está sendo assim um momento de muita alegria para mim fazer esses resumos. Vamos fazer dos 73 livros da Bíblia. Então, vai ser um livrinho. Quem lê aquele resumo ali tem... Esse trabalho é dedicado à minha neta, Cecília. Né? Cecília lê muito, e eu, quando pensei nesse livro, eu pensei nela. Eu falei, é bom que a Cecília vai ler a Bíblia rapidamente, num livrinho de 100 páginas. Depois, empolga e vai ler a obra. Vai ler os 73 livros da Bíblia. Tem 2 tipos de Bíblia, a Bíblia evangélica e a Bíblia católica. A Bíblia católica tem uma quantidade maior. A Bíblia evangélica tem 66 livros e a católica 73. Vamos fazer os resumos de todos os livros. Exatamente para que os jovens, as crianças, pessoas de qualquer idade, possam ler num texto simples. Não vai passar de uma página, para que possam ter acesso a essas informações de forma resumida. Mas ali é só um resumo. Precisamos de ler e conhecer os detalhes. O nosso tema de hoje ainda vai estar ligado ao poder das memórias. E eu pedi para a autora do Poder das Memórias poder me dar uma ajuda aqui. Nós vamos falar a respeito dos valores espirituais influenciando as nossas memórias. E as memórias influenciando os nossos valores, ou seja, a nossa cultura e também as nossas virtudes. Portanto, vamos tratar desse assunto. Antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da memória. A memória não é um pensamento estático. A memória, nós aprendemos aqui no livro Poder das Memórias, que a memória ela é dinâmica. É um pensamento dinâmico. Claro que ele é fixo. Pode ser até verdadeiro ou falso, porque existem as falsas memórias. Muitas vezes nós consideramos como verdade algo que não é verdadeiro.
Já falamos isso aqui. Por exemplo, nós pensamos que Judas traiu Jesus. Nós pensamos que Pedro negou Jesus. E pensamos que Pilatos não fez nada para não executar Jesus. Mas quando nós vamos ler o Evangelho, nós verificamos outra coisa. É uma memória equivocada. Por exemplo, Pedro, quando foi interpelado por 3 vezes se ele seguia Jesus ou não, ele disse não. Não no sentido de negar a sua fidelidade, de negar a sua amizade e de negar as verdades do Cristo. Foi uma negação estratégica, porque ele não queria ser preso. Ele queria estar ali, estava no quintal ali da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava preso, e ele queria acompanhar. Pedro queria acompanhar Jesus, para ver o que aconteceria com ele, porque ele tinha influência sobre Pilatos. Jesus havia curado um filho de Pilatos, e ele queria estar ali para acompanhar o processo, para saber o que ele poderia fazer para interceder em favor de Jesus. Então, não é a negação de quem não conhece, de quem não gosta mais, não. Foi a negação estratégica. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu faria a mesma coisa. Você conhece Jesus? Não, não conheço, não. Me deixa aqui, que eu quero ficar aqui, porque eu quero acompanhar o que vai acontecer com ele. Porque senão ele ia ser preso também e não podia fazer nada para ajudar Jesus. Pilatos, Deus do céu. O que Pilatos fez para não crucificar Jesus? Chegou a dizer, eu não vejo mal nenhum nesse homem. Ele disse isso, lavou as mãos e colocou ali Barrabás, o nome de Jesus era Jesus Barrabás, colocou Barrabás ali para poder o povo soltar Jesus, mas não teve jeito. Quem condenou, e outra coisa, outra memória equivocada, não foi o povo de Jerusalém que preferiu Barrabás para poder ficar livre. Foram as pessoas vinculadas ao sinédrio e ao sacerdócio. Foram as pessoas vinculadas ao templo e ao sinédrio. Gente do sacerdócio. Gente da religião judaica. Que não gostavam de Jesus. Que duvidavam. Então é um engano. É um engano. Tanto que a mulher de Pilatos disse, olha, eu sonhei, você não condene esse homem. E Pilatos falou, e Pilatos insistiu, mas não teve jeito. E ameaçaram, ou você condena, ou nós vamos falar para o Tibério, vamos falar para o imperador romano, que você soltou um homem que disse que é rei dos judeus. E só pode ter um rei aqui, que é o rei de Roma. Ora, Pilatos estava ali há pouco tempo e falou, com mais essa denúncia, sai daqui. Outra coisa, Judas. Judas traiu Jesus. Judas não traiu Jesus. O termo não é trair, é entregar. E Judas fez o que Jesus mandou. Judas, faça o que tem que ser feito. Na última ceia. E Judas foi e entregou. Disse onde é que ele estava. Recebeu 30 moedas. Para que as 30 moedas? É o que qualquer um recebia. Para poder delatar alguém. Qual foi a intenção de Judas? Fazer com que o reino dos céus fosse implantado através do Império Romano. Ele pensou, vou usar dessa estratégia política para Jesus ser preso e ser julgado lá, em Roma. E lá em Roma, o imperador vai ver o quanto que ele é poderoso e vai adotar o princípio dele como princípio de religião em todo o Império Romano. Essa foi a intenção dele. Aí, quando viu que os sacerdotes não fizeram do jeito que ele planejou, foi lá, devolveu as 30 moedas, não precisava de dinheiro. E depois não suportou o peso da culpa, da estratégia que não deu certo. E acabou se enforcando. E o mundo espiritual revela que o próprio Cristo foi ao abismo onde estava
Judas, para libertá-lo. Judas escolheu a missão mais difícil dentre todos os 12 apóstolos. A missão de entregar Jesus para que se cumprisse uma profecia. Aí nós perguntamos, e por que essa profecia? Só Deus sabe. Segunda-feira passada, a irmã Celina falou e lembrou de uma frase que eu disse. O Espiritismo tem muitas respostas, mas não tem todas as respostas. Por exemplo, por que ele é meu pai e não outro homem? Ou aquela é minha mãe? Por que nós encarnamos aqui no centro-oeste brasileiro e não no centro-oeste da China ou da Rússia? Por que ele é meu irmão? Porque no passado... Mas no passado nós tivemos tantos inimigos, tantos amigos. E por que esse inimigo agora ou esse amigo agora? Por que eu reencarnei como homem ou não como mulher? Ou poderia ter reencarnado como mulher? Tem perguntas tão simples que nós não temos resposta. Por que reencarnamos agora, nesse século, final do século XX, século XXI, e não no século XVIII, ou um pouco mais tarde? Pode até ter acontecido. Então, há muitas perguntas sem respostas. O Espiritismo começa com Kardec, mas não termina com ele. E precisamos continuar a aprender, com o pensamento lógico kardeciano, os princípios da ciência eterna do universo. Então, as nossas memórias são poderosas energias mentais, são pensamentos poderosos que orbitam em torno de nós. Temos memórias mais antigas, memórias mais recentes, o que a doutora Marisley fala, as memórias declarativa e não declarativa. E na doutrina nós aprendemos a memória integral e a memória parcial. A memória integral do espírito representa todas as nossas vidas, todas as nossas encarnações, todas as experiências espirituais, desde o tempo em que nós ganhamos as primeiras memórias, quando o Pai nos criou simples e ignorantes, quase que sem memória. Portanto, essas memórias, todas elas existem em nós. Nós somos o resultado de muitas encarnações, de muitas vidas e de muitas memórias que influenciam em nosso proceder, em nosso pensar, em nosso sentir. Porque nós temos memórias emocionais, memórias afetivas, memórias racionais, memórias de olfato, olfativas. Nós temos memórias em todos os níveis. Memórias espirituais profundas das nossas convivências nas colônias espirituais antes de vir aqui, de estar aqui nessa mais nova edição encarnatória. Então, as memórias são forças energéticas. E o que nós queremos na noite de hoje? Fazer com que reflitamos sobre as virtudes do Espírito, os valores espirituais, como eles influenciam e são influenciados pelas nossas memórias. Como esses valores são influenciados pelas memórias e como as memórias sofrem influência, porque é pista de mão dupla. As memórias influenciam o nosso comportamento e o nosso comportamento reforçam as nossas memórias. Então, tem uma lista aqui, que a doutora Marisley selecionou, que ela quer que eu faça uma ponte sobre esses valores espirituais e como isso poderia influenciar as nossas memórias. Vamos lá? Um dos principais sentimentos é o amor. O amor por si, o amor pelo outro, o amor de mãe, o amor conjugal, o amor por Deus, o amor em forma de amizade, o ágape, né, como alguns chamam, ou karunã. Como o amor se manifesta por meio das memórias, ou qual a influência das memórias na manifestação prática do amor no dia a dia? O amor é uma lei. Nós aprendemos na doutrina espírita que o amor é uma lei.
é a lei mais poderosa. O amor é como a luz branca que reflete todas as outras cores. O amor é o resultado de todas as virtudes num só pensamento, num só sentimento. Quando nós fazemos algo com amor, nós estamos impregnando aquela atitude, nós estamos imortalizando aquela atitude. Tudo que nós fazemos nesse planeta vai cair no porão do esquecimento. Menos uma coisa: o que nós colocamos de amor nos corações dos homens. Um único pensamento de amor pode neutralizar uma multidão de pensamentos negativos, de incertezas, de dores, de sofrimentos. Então, o amor é o resultado de todas as virtudes unidas. Por isso que não compensa fazermos nada sem amor, e por isso precisamos da vigilância. Pedimos a Deus: Senhor, faça com que o meu próximo proceder, a minha próxima atitude, seja uma atitude em que eu vou colocar os meus melhores sentimentos, o que há de melhor em mim, nesse trabalho, nesse movimento espiritual. Aí nós eternizamos. O amor é tão forte que a cruz, antes de Jesus, era o pior símbolo que existia no Império Romano. Ser crucificado era a pior coisa que poderia acontecer naquele momento. Depois que o amor foi crucificado, depois que um homem que amou tanto foi crucificado, aquele símbolo de assassinato, de tudo que poderia existir de pior no ser humano, passou a ser um símbolo de fé, de tudo que o ser humano pode construir quando tem fé. A cruz é o símbolo da fé. Com Jesus é o símbolo da fé e do amor e da paixão. Uma paixão superior. Então, quando nós resolvemos fazer tudo, nós vamos impregnando as nossas memórias. E vamos reportar as memórias do passado para fortalecer as memórias do presente em relação ao sentimento. Em relação ao sentimento. Nós temos um grande problema, é que nem sempre nós ficamos vigilantes para agirmos conforme as boas lembranças. Quanta coisa boa nós já passamos. Na segunda-feira passada, eu fiz uma palestra aqui e solicitei aos irmãos da assistência que pensassem em 3 coisas maravilhosas que lhes ocorreram durante a vida. E nós poderíamos pensar nisso, pensar em coisas boas, que nos suscita amor, sentimento. E isso vai fortalecer o nosso presente. Mas vamos prosseguir com outras virtudes. Não, pode continuar. Vou pular umas. Não vai dar tempo. Vai? Eu vou ser mais objetivo. A compaixão, que é esse sentimento diante do sofrimento alheio, com empatia, solidariedade, que não é pena, mas um compromisso com o bem do outro. Como isso manifesta por meio das memórias? A compaixão é um amor em ação. A compaixão é o primeiro passo para o perdão. Compaixão, no primeiro momento, é pena. Eu tenho pena porque ele não sabe o que faz. A compaixão é um primeiro princípio do verdadeiro amor ao próximo, que foi preconizado lá em Moisés, lá em Levítico. Quem primeiro falou em amar o vosso próximo como a vós mesmo foi Moisés. Lá no tempo que ele governava Israel. A compaixão é quando o indivíduo sente a empatia pelo sofrimento do outro. A compaixão é o melhor caminho para o perdão. Às vezes a gente tem raiva, rancor, ódio de alguém que nos feriu por alguma razão. Quando nós paramos e percebemos a fragilidade daquele ser,
nós passamos a ter um sentimento chamado de compaixão, que é o mesmo de piedade, que é o sentimento angelical. É como os anjos nos veem. É como o pai e a mãe que ama muito um filho vê. É como um avô, uma avó que ama o neto, daquele jeito, incondicionalmente. E mesmo que eles estejam em descaminhos, essa compaixão não os livra de uma proteção. Então, é fundamental a compaixão. Então, você já deu a introdução a respeito do perdão, que é essa liberação da mágoa, superação das ofensas, e que está muito conectada com a memória de cura. Exato. A cura vem pelo perdão. Muitas das nossas doenças, 90% das nossas doenças, vêm da mágoa. Causa do câncer, mágoas contidas, cultivadas, rancor, culpa. Então, nós precisamos do perdão para nós, o auto-perdão, e para o outro. O que é o perdão? Perdão é uma força que nos liberta para nos levar ao verdadeiro amor ao próximo. O que nos fortalece? As memórias do passado, em relação aos amigos, aos nossos entes afetivos, pessoas que amamos incondicionalmente. Esse amor do passado vai nos ajudar no presente a perdoar. Nas reuniões mediúnicas, quantas vezes nós percebemos espíritos perseguidores, rancorosos, que param quando vê que o ente querido seu está recebendo ajuda daquele seu inimigo. Olha, eu não gostava dele, perseguia. Quando eu via ele ajudando minha mãe, ajudando meu filho, ajudando minha filha, ajudando meu marido, minha mulher, eu me desarmei. Aí vem a questão da caridade, mas o perdão começa com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo do perdão? Querer perdoar. Aí vem ver as fragilidades, a compaixão. Mas aí precisa de força, não é fácil perdoar. E a força vem das boas memórias. Porque com as boas memórias vem um sentimento de gratidão. Quanta coisa boa eu recebi. Quem sou eu para não perdoar? Aí lembramos do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos outros, aos que nos ofenderam. Então, o processo do perdão, ele precisa das boas memórias. E quando nós perdoamos, nós reforçamos essas boas memórias. E aí vem a gratidão, como você disse, né, que reconhece o valor da vida, das pessoas, das experiências, por mais difíceis que sejam. A gratidão, na minha visão, hoje eu falei sobre isso com a Marisley no carro, a gratidão, na minha visão, é uma das mais belas virtudes. É uma virtude que, eu digo que a gratidão é a caridade com outro nome. A gratidão é a caridade com outro nome. Porque devemos ser gratos a tudo. Então, precisamos criar memórias de gratidão. Quando tem lá, no decálogo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o que está dizendo ali? Seja grato ao seu pai e sua mãe. Seja grato às pessoas, seus familiares. Mesmo com todas as dificuldades e limitações. A gratidão significa nós percebermos que temos muitos valores e que os outros também têm. E quem tem um controle de tudo, é Deus. Muitas vezes a ingratidão surge da desilusão, quando nós descobrimos que não temos controle das coisas. Não temos controle de quase nada. Então a gratidão é o sentimento de reconhecimento em relação ao nosso Pai. Primeiro, a gratidão a Deus. E quando nós experimentamos essa gratidão a Deus, é muito fácil nós sermos gratos aos outros irmãos que são filhos dele e que têm o mesmo valor que nós. E é assim que se chega à paz interior, que é esse silêncio da alma. A paz é o silêncio do espírito. A paz é a comunhão com a consciência.
Essa é a memória que nos dá felicidade. A verdadeira felicidade é ter paz. Só que existe a paz da consciência, essa é fácil. É só fazer tudo certo. E a paz do espírito, essa é difícil. Porque a paz do espírito não depende só do indivíduo. Depende de ele estar em harmonia e compreensão em relação a todos os seres. Muitas vezes nós temos a paz da consciência, mas a paz espiritual não existe quando nós vemos um ente querido por um caminho de infelicidade. A mãe sofre com os descaminhos dos filhos. Mesmo que ela tenha paz de consciência, ela não tem paz de espírito. E como ter a paz? Buscando as boas memórias através da oração, da meditação, a serenar o espírito, a serenar a mente, para aí sim começarmos a refletir o que é que Deus quer de nós. Eu conheci um homem em Salvador, promotor de justiça, já desencarnado, foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, doutor Emanuel Muniz. E ele costumava dizer: a nossa paz ninguém tira. Aí a mulher disse: nem eu dei conta de tirar, nesses 50 anos de casada, a paz do Emanuelzinho. O Emanuelzinho não tem jeito. Ele não perde a paz por nada. Eu falei: esse aí realmente pratica. Quando a mulher diz isso, é porque o homem tem paz, e nada tira a paz desse homem. Doutor Emanuel Muniz, querido. Daí então que vem a fé, que é essa confiança no divino, essa certeza de que vai trazer para o presente uma memória boa que ainda vai acontecer no futuro? Perfeito. O que é a fé? A fé é a raiz da caridade. A fé é como, imaginemos a árvore. A fé é a raiz. O caule e os galhos são várias virtudes. O fruto, ou os frutos, são as ações boas, a caridade. Precisamos da fé. Caridade sem fé funciona. Com fé, vai mais longe. Caridade sem fé funciona. Obra sem fé funciona. Mas com fé se imortaliza. Com fé marca as boas memórias. A caridade com fé precisa da boa memória para nós compreendermos nossas limitações e nossas potencialidades. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. A fé é a base de todas as virtudes. Claro que a maior de todas é a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação, que a gente vai ver depois. Mas precisamos das boas memórias do passado, quando nós percebemos o que a fé fez em nossas vidas. Eu me lembro que no início do casamento eu dizia para a Marilei: qual o milagre desse mês? O que vai acontecer de bom? Porque todo mês, no início do casamento, acontecia uma coisa maravilhosa. Coisa assim que a gente pensava: meu Deus, de onde veio isso? Ou seja, a fé, ela é poderosíssima. E por isso que Jesus falou muito sobre a fé. Nós temos memórias que aconteceram conosco, todos nós aqui. O que a fé fez conosco? O que a fé dos nossos pais quando éramos bebês? Nós somos o resultado também, os resultados do que os nossos pais, pai e mãe, tinham em relação à fé. Quantas dificuldades eles passaram, mas não desistiram. Olhavam para nós no berço e pensavam: como é que eu vou conseguir alimentar essa criança por tantos anos? Então, nós somos o resultado da fé em Deus. E precisamos cuidar bem disso. Ou seja, vamos fazer a parte da gente. O problema da fé é quando o indivíduo quer fazer a parte de Deus. Quando ele acha que tem que fazer o que Deus é. Gente, vamos fazer o possível, porque o impossível é com Ele. Não tenhamos medo. O grande problema da vida, o grande adversário da fé é o medo. O indivíduo faz ou deixa de fazer as coisas hoje por causa do medo. O psicólogo Emílio Mira e Lopes, no seu livro Os 4 Gigantes da Alma, fala sobre isso.
E o medo vem justamente de alguma memória ruim que aconteceu no passado e que assombra o nosso presente, né? E é por isso que é necessária a humildade, que é reconhecer os próprios limites e a dependência do divino. E a esperança está ali, né? A esperança. A esperança é a fé no futuro. A esperança também influencia muito. O indivíduo, olha, eu não tenho um passado lá muito bom, mas eu acredito que eu vou ser uma pessoa melhor. Esperança. Aí você constrói uma memória de esperança. As memórias de esperança fortalecem nossa fé. Quando você acredita que vai acontecer, que vai fazer, você está criando memórias de esperança. A esperança influencia nas memórias, fortalece as memórias, e ao mesmo tempo as memórias recebem a influência dessa certeza de um futuro, que pode até não ser o que se pensa, o que se espera. Mas a esperança, ela está junto com a fé. Ela anda com a fé, né? E às vezes você acha que está desanimado, não, você só está sem esperança. Né? Exatamente. Humildade. A humildade é um sentimento de empatia em relação às pessoas. Quando a gente sente isso, aquele sentimento de superioridade ou de inferioridade, esses sentimentos desaparecem. O problema do orgulho, o que é o orgulho? O orgulho é uma defesa que o indivíduo, é um escudo que o indivíduo usa para se defender, para que o outro não perceba as suas fraquezas. O orgulho é um sentimento de recolhimento para que o outro não perceba sobre suas fraquezas. Aí ele diz, ele fala, ele se acha, mas na verdade ele não se acha. O orgulhoso é apenas alguém que tem medo de que as pessoas conheçam suas fraquezas, suas limitações, suas deficiências. E a humildade é o quê? A humildade é a libertação desse medo. A humildade nos liberta desse medo e quebra todas as barreiras em relação aos nossos irmãos. E uma virtude que não está aí, que ajuda muito a humildade, é a simplicidade. Simplicidade do pensar. O Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho ensina a gente a pensar. Com clareza, com simplicidade, com objetividade. E com isso, nós vamos construindo todas as virtudes com base na humildade. O Evangelho diz, a doutrina espírita nos ensina, que vale mais pouca virtude com humildade do que muita virtude sem humildade. Porque a humildade, ela dá o colorido, o brilho para qualquer virtude. Sabedoria sem humildade é prepotência de quem conhece. Então, a humildade é fundamental para que nós criemos em nós uma boa memória. E como é que vamos treinar isso? Na infância. Vamos lembrar da infância, das pessoas que nos ajudaram a crescermos, a entendermos as coisas. Pais, professores, amigos, irmãos, parentes. Então, é fundamental pensarmos sobre isso. E esse alinhamento entre pensamento, palavra e ação é a verdade. É a verdade. Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade. Ele silenciou. O que é a verdade? Que nos liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a realidade que nos cerca. É o conhecimento que nos envolve. A verdade é a sabedoria em forma de fatos, conhecimentos, ou seja, episódios. Há uma diferença entre verdade e realidade. A realidade pode não ser verdadeira. A gente vê uma novela. Um homem beija a mulher ali, por exemplo. É a realidade. Mas qual é a verdade? Estão representando. Então, a verdade, ela transcende a realidade. Mas podemos entender um pouco da verdade através da realidade, tentando enxergar o que está em nossa frente. Eu vi uma pesquisa, essa semana, a Marizei me trouxe, dizendo que Goiânia
é a cidade que está em último lugar de leitura, doutor Dalto, no país, dentre as capitais. Goiânia, nessa pesquisa, é considerada a capital que menos lê no Brasil. Eu conheço quase todas as capitais do Brasil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu provo. Nos concursos públicos, todo mundo tem medo de um candidato goiano. Lá em Brasília, o que tem de goiano nos trabalhos públicos, nas repartições públicas, e o povo de Brasília fala, não é possível, esse povo aqui vem de Goiás tomar todos esses cargos. Eu conheço algumas capitais e digo que Goiânia deveria estar entre as primeiras, se não entre a primeira. Quem fez essa pesquisa tem algum problema com Goiás. Tem que chamar essa pessoa para poder comer galinhada com piqui, para poder aprender. Porque isso não é possível. Perceberam? Criando uma memória. Quanta coisa a gente toma como verdade. Quanta coisa. Eu pensava que você não gostava de mim. Eu pensava isso, eu pensava aquilo. Quantas memórias falsas nós tomamos como verdade. Então, é possível, tem que agir como Kardec. Né? Vamos prosseguir. Rapidinho. Levante a mão quem aqui está lendo um livro nesse mês de julho. O Poder das Memórias? Aí, tá vendo? Pode ser também. Mas é só por quem está pois é, curiosidade. Quem está lendo um livro. Agora, faz outra pergunta. Por enquanto, tem ninguém lendo. O pessoal está lendo o Poder das Memórias aqui? Fazer agora a pergunta egoísta. Né? Fazer a pergunta egoísta. E o Tratado dos Evangelhos? Nossa, mãe, que boa, hein? Ganhou. Bom, vamos lá. Vamos lá. O tempo voa. Então, a retidão, o discernimento espiritual, o sentido moral que impulsiona as escolhas corretas e alinhadas com a consciência, ou seja, com essa verdade, é a justiça interior. Como isso funciona na memória? Justiça interior é bom senso. Justiça interior significa equidade. Significa eu não quero me enganar. O justo não quer se enganar e nem enganar ninguém. Não quer causar dano nenhum ao outro. A justiça interior significa sinceridade consigo mesmo. Às vezes a gente se ilude, o auto-engano. Você começa a ser justo como você começa a ser sincero consigo, com o outro. Às vezes o outro não suportaria certas verdades, então respeita e não passa para ele. Não se trata de mentir, de omitir. Imagina se toda a sogra fosse dizer o que pensa das noras e dos genros. Os casamentos não iam muito longe. Então, a justiça interior é o cultivo de uma verdade para si. Ser sincero. Você pode até enganar os outros, mas você não pode se enganar. O grande problema da formação das memórias é que o indivíduo quer se enganar. Eu conheço gente que viveu até os 90 e tantos anos, que teve uma vida de mentira. Quis parecer o que não é. Toda a história, a pessoa não abria a boca para não falar uma verdade, era só mentira. Vivia outro mundo, porque não tinha esse senso interior, não era justo consigo, vivia uma ilusão. Então, nós temos a disposição para ajudar o outro sem buscar recompensas. A doação sincera como expressão do amor e da fraternidade. Enfim, o serviço, a caridade. A caridade. Quem tem boas memórias pratica mais caridade do que quem tem más memórias. A caridade é o amor em ação. A caridade é fazer tudo com sentimento, mesmo que seja trabalho de varrer uma casa. Tudo que se faz com amor é caridade. Mas o que fala aí é levarmos o pão, levarmos o que o Lions faz. O Lions Club é a maior ONG do planeta.
Tem mais países vinculados ao Lions do que a ONU. Quando eu cheguei em Portugal e disse lá que eu dava aula na faculdade de Lions, ninguém me perguntou mais nada. O meu currículo, longo currículo, cheio de coisa, cheio de publicação. Só me fizeram essa pergunta, eu falei, né? No Lions tem faculdade? Eu falei, tem. Então tá bom, vai fazer o doutorado. A pessoa pensou que eu fosse do Lions também. A maior ONG, organização não governamental do planeta. E o lema é, nós servimos. Caridade. Gente, a fundação de olhos aqui, o que se faz aqui? Aqui é um trabalho de Jesus. Todos os dias, pessoas entram cegas e saem curadas. Devotados trabalhadores. O Lions Club é o maior exemplo de caridade que nós temos nesse planeta. É o maior exemplo de caridade que nós temos. Desinteressado. Serviço desinteressado ao próximo. E no final... E se você quiser fazer esse tipo de trabalho, na irradiação tem muitas vagas para voluntários, não é, João? Aqui, exatamente. Aqui a irradiação é fantástico também, né? Bom, por fim, temos o desapego, que é justamente viver com leveza. O desapego. Fez aquilo que ama, a gente acaba se apegando, né? A gente se apega a tudo aquilo que a gente ama. Mas tem que ter o desapego. Até para nós desencarnarmos, todos os dias nós temos que buscar o desapego. Aquela sensação de que não somos donos de nada. O grande dono é o Pai. Então, quando você cria uma memória de desapego, você chega ao mais alto grau de caridade, de desinteresse. O desapego consiste no amor incondicional, sem condições. Qualquer virtude com base no desapego, ela se eleva acima das demais. Porque o desapegado não espera nada de ninguém. Ele só pensa em ajudar. Na hora da colheita, ele não quer colher. Ele é o semeador. Ele semeia. Ele não volta para colher. Ele só quer semear. É a beleza dessa memória. A memória do desapego. Ninguém é de ninguém, nada é de ninguém. Mas não significa desprezo. Não significa indiferença. Vamos afetivamente viver em sociedade, mas não vamos ficar apegados aos resultados. Então, são algumas reflexões. Parabéns, professora Marisley, por esse livro, que nos ensina isso. Aqui tem um capítulo só sobre generosidade. E precisamos de trabalhar essas memórias com essas virtudes. Esse livro é um instrumento que nos ensina como trabalhar essas boas memórias com esses valores espirituais. Muita paz a todos e até a próxima.